Eu bati a meta de 1000 livros lidos no Scooby e hoje eu vim contar pra vocês as leituras mais marcantes. Oi, gente, tudo bem com vocês? É Kamika, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje temos um vídeo especial porque consegui, gente, cheguei lá dos 1000 livros lidos no Scooby. Eu ficava olhando meu Scooby, gente, assim, 971, 972, e parece que nunca, sabe, nunca chegava. E enfim, bati então a meta dos 1000 livros lidos. Eu estou muito feliz com essa conquista. Então, pra comemorar esse marco, que é uma coisa muito grande, hoje eu vim indicar pra vocês as leituras mais marcantes do meu Scooby, aqueles livros que até hoje eu lembro e penso, cara, esse livro é muito bom, esse livro é incrível, as pessoas tinham que ler, ninguém fala. Então a gente vai voltar no passado, vai relembrar leituras, tá? Leituras mais atuais e algumas um pouquinho mais antigas. Mas ainda assim, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de mim, se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever neste canal também. E aproveitem e me sigam lá no Scooby pra você ficar acompanhando as minhas próximas leituras. Então bora deixar de papo e vamos falar sobre os meus livros mais marcantes. E assim, gente, eu não fiz roteiro pra esse vídeo, tá? Então vai ser no Away mesmo, assim. Eu vou lembrar de livros aqui, vou falar com vocês sobre a história deles, o porquê que ele me marcou, mas nem todos eu lembro totalmente dos personagens ou da trama em si. Então peço que vocês já me desculpem de antemão, porque a minha mente, ela é muito fraca, por isso que eu uso Scooby, gente, pra relembrar, né, as histórias que eu tenho lido. Mas como sempre, se você se interessar por algum dos livros que eu vou citar, eu vou deixar linkado aqui na descrição, tá? Os links da Amazon, se eles ainda estiverem sendo vendidos. E o primeiro deles é um dos livros mais impactantes da minha vida como leitora, é Sangue de Lobo. Eu amo esse livro, é um livro nacional de fantasia urbana, tem romance, fala sobre jogos de RPG, tem fantasia, traz o folclore brasileiro e também se passa no estado de Minas Gerais. Aqui a gente vai conhecer um grupo de amigos adolescentes, né, que se encontram de vez em quando para jogar jogos de RPG, e entre eles está duas garotas melhores amigas que acabam indo viajar posteriormente para Minas Gerais, uma cidade turística ali, e lá elas vão meio que se interessar muito pela história da cidade e pelas lendas urbanas que habitam o local. E essas lendas urbanas têm muito a ver com os jogos de RPG que elas tinham feito com seus amigos pouco tempo antes da viagem. Elas vão perceber que talvez essas histórias não sejam realmente histórias, mas que sim aconteceram na realidade e que podem estar acontecendo. Então é um livro que realmente traz muita fantasia. Ele brinca com o nosso imaginário, a autora, né, traz um suspense, a gente tem um vilão na história, então é tipo um suspense onde você precisa linkar as peças do quebra-cabeça, e quando eu li a primeira vez, eu fiquei totalmente encantada, assim, pela construção da narrativa, pelas protagonistas que são tão interessantes, e também pelo romance, né, gente, porque eu amo um crush literário, e esse daqui, o Daniel / Hector, ele me marcou profundamente, acho que foi o primeiro lobisomem que eu gostei de verdade antes mesmo de Crepúsculo, sabe, gente? Então, assim, eu amo Sangue de Lobo, é um livro que eu já li várias vezes, porque eu gosto, ele tem o meu coração, e ele já se consagrou como um dos meus livros favoritos da vida, e até hoje ele entra nesse posto, porque eu gosto demais desse livro. Então, se você não conhece, eu indico muito, gente, vocês lerem, conhecerem, porque é muito bom. Outro nacional também, gente, que eu amo, nossa, acho que é um dos meus favoritos também, é O Preço da Felicidade, da Mi Brandão. Eu peguei esse livro de indicação de uma inscrita aqui do canal, não lembro quem foi que me indicou, mas se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada pela indicação. E é um livro de Neil Adult, ele é até recente, na verdade, né? Ele foi publicado pela primeira vez no Wattpad e depois foi publicado, então, por uma editora. E é um livro, gente, que tu não espera, sabe, o que você vai encontrar na história. Inicialmente, é um clichê, onde a gente tem um Enemies to Lovers. De um lado, a garota nerd, que tá focado, né, na escola, na universidade, tem seus próprios problemas em casa, né, pra lidar, e do outro um garoto acostumado a ter tudo que sempre quis, nunca ouviu um não, né, vem ali das famílias mais influentes, e eles vão ter que trabalhar juntos. No caso, o nosso mocinho precisa da ajuda da nossa mocinha, e ela então vai ter que lidar com ele, e ele começa a perceber que a visão que ele tem da vida é muito limitada, muito superficial, porque ele é uma pessoa rica, sabe, com privilégios, e ela não é assim, então ela muda muito a visão dele de ver as coisas. E aí nisso a gente tem aquele romance que é lento, que é devagar. E, gente, tem um plot, assim, no final que, Jesus, eu acho que é o que deixa esse livro
mais marcante pra mim. É um livro que me deixou completamente apaixonada. Terminei ele em posição fetal, totalmente em frangalhos, porque você não tá imaginando que a autora tá te preparando mesmo pra essa história. E foi justamente por isso que me marcou tanto, porque eu não tava esperando, sabe, o plot, assim, não tava realmente esperando, gente. Foi um livro muito lindo, ele é extremamente especial. Ai, gente, ele é tão fofo, tão gostoso, mas também tão doloroso. Ele é um dos meus livros favoritos, então com certeza uma das leituras mais marcantes e merecia sim ser citada nesse vídeo, porque eu amo demais e eu acho que vocês também precisam conhecer essa história. Mais um livro marcante que eu gosto muito e que também eu acho que merece mais reconhecimento é Mais Um da Jojo Moyes. Ai, gente, eu amo esse livro. Ele é um dos poucos livros, na verdade, eu li o único livro da autora que eu li, mas foi encantador, sabe? A construção da história, a narrativa, os personagens, tudo é muito bem feito. E não é um livro propriamente focado no romance, muito pelo contrário, é um livro que tá focado nas questões familiares de uma família que é pouquíssimo tradicional. A gente tem uma mulher que precisa se desdobrar em duas para conseguir criar os filhos, sendo que um deles, na verdade, nem é filho dela. É filho do ex-marido, ex-namorado, e que tá com ela ali porque o boy simplesmente foi embora, deixou ela a Deus dará. Então ela trabalha em 2 trabalhos, ela é empregada doméstica e faz outros bicos. E a filha dela tem uma grande oportunidade de participar de uma competição de matemática, porque ela é muito inteligente, mas que vai acontecer na Escócia. E essa personagem, que eu acho que é Jessie o nome dela, ela sente a frustração, sabe, de ser uma mãe que não consegue dar aquilo que o filho pede. Ela sabe que ela vive ali no limite, mas ela fica muito chateada com esse sentimento mesmo de, poxa, a minha filha tem uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade de sair, de melhorar de vida e eu não posso dar isso pra ela porque é muito longe, eu não tenho como chegar lá. Mas, né, sendo levada pelo seu amor de mãe, ela resolve entrar numa aventura pra conseguir levar a filha e a família, né, pra essa tal competição. Só que nessa viagem, gente, muitas coisas ruins vão acontecer. Aquela coisa, né, tudo tá dando errado e ela vai ter a ajuda de um dos seus chefes, né, uma das pessoas que a contrata pra limpar a casa dele. E aí eles vão se apaixonar no meio desse bololô, ele vai ajudar ela em vários momentos. Então é um livro que vai falar muito sobre família, relações familiares, esse amor materno mesmo, sabe? E é muito fofo, é tudo muito lindo, é um livro muito bom, gente. Eu não senti vontade de ler nenhum outro livro da Jojo Moyes, mas esse aqui, ele é muito, muito bom, assim, maravilhoso, com certeza me marcou. Até hoje é um dos meus livros favoritos da vida, eu recomendo demais, porque ele realmente fala com você, então recomendo muito essa leitura. Você achou que não ia ter livro erótico? Pois bem, tem sim vários livros eróticos que foram muito marcantes, e um deles é um dos livros mais conhecidos, eu acho, né, não sei, da autora, na época ao menos era muito conhecido, e eu acho que foi um dos primeiros livros que me deixou com raiva de personagem literário mocinho, sabe? Ao mesmo tempo que eu torcia por ele, eu também queria que ele se ferrasse pelas coisas que ele fazia na história, que é a redenção de um cafajeste, da Nana Pavolini. Gente, quando eu comecei a minha leitura de livros eróticos, eu fui lendo vários livros meio que iguais, meio parecidos de CEO. E até hoje eu gosto muito. Claro que eu reclamo muito dos clichês quando eu vejo, mas naquela época, qualquer livro de CEO pra mim era maravilhoso. E a Redenção de Cafajeste é esse tipo de livro. Eu gostei muito, muito dele quando eu li. Mas a gente tem o nosso mocinho, né? Que é o nosso cafajeste. E assim, na história, ele se encanta por uma jovem, uma garota que é virgem, muito humilde. O nome dela é Maiana. Eu não lembro o nome dele, gente, mas o nome dela me marcou. Ele começa a seduzi-la, ele se encanta por ela, ele começa a seduzi-la e tal, mas meio que usando ela em um ardil, em uma espécie de joguinho. E ela se apaixona por ele porque ela é muito humilde, né? E ele é dono de um dos maiores conglomerados ali do Rio de Janeiro, alguma empresa, acho que é de publicidade, eu também não lembro disso. Enfim, então ele acaba seduzindo ela, tira a virgindade dela, daí faz ela se apaixonar. E aí é quando ela descobre que, na verdade, ele estava usando pra se vingar da irmã dela, que tinha um trelelê com ele, alguma coisa assim. E, gente, é o caos. Sabe aquele caos? Nossa, um caos gigantesco. Porque ela não quer mais saber dele e eu acho que ela também se encontra grávida num certo momento. Então, ela tá fragilizada, ela tá se sentindo traída, enganada, magoada. Então, ela começa a dar aquele famoso gelo no personagem. E ele, tipo assim, fica correndo atrás dela, tentando fazer ela voltar. E, cara, eu acho que esse foi um dos maiores gelos de protagonistas de todos os tempos. Porque ela fica, tipo, meses, sabe?
sem deixar ele se aproximar dela, realmente muito magoada. E chega num ponto na história que ela demora tanto pra perdoar ele que eu comecei a ficar com raiva dela, entendeu? Porque eu falei, nossa, mulher, para de ser chata, meu Deus, o cara tá, tipo, se esforçando. Mas eu entendo que era necessário, ele tinha que passar por essa humilhação, ele tinha que dar esse espaço que ela tanto precisava, sabe, pra ela se recuperar, pra ela aprender a confiar nele de novo. E foi um livro que me marcou, porque ele é muito erótico, né, todo mundo conhece Nana, ela escreve maravilhosamente bem, inclusive li poucos livros dela, só li mesmo essa trilogia que é muito boa, e as cenas quentes são muito boas, são muito gostosas, bem construídas. O segundo livro, que é o livro do Mateus, que é amigo, né, desse personagem, ele também é muito bom, mas que me marcou totalmente, gente, com certeza, é A Redenção de Cafajeste. É um dos meus livros favoritos também nacionais no quesito erótico, mas aqueles que com certeza você vai se irritar com o mocinho, com os caminhos que ele vai seguindo aí ao longo da história. Mesmo assim, recomendo demais a leitura, tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês são safados igual a mim. Outro livro também que me marcou, que também tem muitas cenas quentes, é Birthday Girl, da Penelope Douglas. Eu acho que esse livro, ele marca muitas pessoas, né? Tanto pelo plot diferente, pelo romance proibido em si, e também pela questão da diferença de idade. Como vocês sabem, eu vou casar e meu namorado, ele tem 18 anos a mais do que eu. Então, quando eu li esse livro, eu me senti muito representado na história. Claro que eu não tinha as mesmas atitudes, né, que a Jordan tem aí na história, mas eu me vi nela, assim, sabe, tipo, nesse romance, nas inseguranças do pai, porque ele sabe que ele é mais velho, ele sabe que ele poderia, né, estar tirando algumas experiências importantíssimas da vida de uma pessoa pelo fato dela estar com uma pessoa mais velha, então ela teria que pular certas fases, as fases da bebedeira, de poder curtir com as amigas, ela teria que tecnicamente correr aí contra o tempo para poder chegar na fase em que ele está, que já é um homem que já tem um filho, né, que já tem uma ex-mulher, então são fases de vidas bem diferentes, mas eu acho que a Penélope, não somente pelo fato de ser um romance proibido, eu acho que ela trabalhou muito bem essa questão do age gap, né, dessa diferença de idade. Eu amei esse livro, claro que eu esperava muito mais dele, porque eu achei que fosse ser, tipo assim, 5 estrelas, ele não foi, ele foi 4 estrelas, mas ainda assim me marcou totalmente por causa do tema e também porque se tornou um dos livros mais conhecidos, acho que mundialmente falando, né, gente, o Book Hot aí meio que estraçalhou esse livro, já falou tanto dele que acho que já enjoei. Então, tanto ele quanto o Pânico 57, por exemplo, foram livros que me marcaram completamente, porque me fez conhecer a escrita da Penélope, né, porque eu sou muito fã dela, apesar de não acompanhar tanto o trabalho dela assim, e me marcou bastante, assim, eu acho que foi um marco na vida de qualquer leitor que já tenha lido algo da Penélope Douglas, então tá no meu coração, é um livro assim que eu amo demais, e se você gosta de romance proibido, né, tem que colocar ele aí na sua lista. Cara, e se a gente tá falando de livro erótico, não tem como não citar Peça-me o que quiser, da Megan Maxwell. Eu acho que esse é o livro da minha vida, no sentido erótico, tá, gente? Eu amo esse livro, amo. Eu tenho um apego muito grande com ele, sabe? Um apego emocional muito gigantesco, porque eu já li ele mais de 4 vezes, toda a trilogia. Eu adoro a Judith e o Eric. Eu acho que eu me encantei demais com esse casal, gente. Eu criava um fanfic na minha cabeça de que eu seria a secretária, que o senhor iria me contratar. E esse livro também abriu as portas da minha mente mesmo para entender as minhas experiências sexuais, digamos assim, sabe? Eu me acho uma pessoa muito aberta sexualmente, eu falo de várias experiências, eu não tenho medo de falar daquilo que eu não gosto, daquilo que eu gosto, nas horas importantes. Então eu acho que quando a gente cresce lendo esse tipo de conteúdo, tendo facilidade de entender ali o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é aceitável ou não nas relações sexuais, eu acho que a gente fica muito bem consigo mesmo, entendeu? Então eu acho que isso me ajudou muito, não somente 50 Tons de Cinza, que também era muito importante, mas eu acho que nesse livro especificamente, Péssimo que quiser, eu sinto que a autora ela foi muito mais aberta com os fetiches, que era uma coisa que eu nunca tinha lido até então, inclusive eu li antes da idade certa, né? Mas enfim, então assim, foi um livro que realmente falou abertamente sobre sexo, e eu fiquei tipo apaixonada, tanto que depois desse livro eu comecei a ler todos os livros eróticos que tinham sido lançados na época, e eu ainda tenho um apego muito grande, muito emocional, né, por esse livro. Hoje em dia, eu sei que se eu lesse ele, eu não iria gostar tanto, pelo fato da narrativa ser um pouco não tão aprofundada, não é tão desenvolvido. Os personagens, eles são um tanto polêmicos, eles brigam o tempo todo, tem sempre um tititi entre eles. Então eu tenho a noção de que se eu pensar analiticamente, esse não é um livro muito bom, sabe? Ele não é o melhor que a gente vai ter no mercado e que fale sobre isso.
mas pelo fato de eu ter lido em certa idade, de ter sido um dos primeiros livros eróticos que eu li na minha vida, eu gosto dele, ele me encanta e eu tenho esse apego emocional, sabe? Tanto que é por isso que eu nem leio, releio, gente. Então, assim, eu amo, amo, amo. Não sei se ele encantaria tantas pessoas hoje em dia quanto ele me encantou no passado, mas com certeza, gente, ele me formou como a leitora que eu sou hoje, a leitora de safadezas que eu sou hoje, e Megan Maxwell merece o seu reconhecimento. Eu acho que todos os livros da Brittany Sherry, eles me marcaram, sabe? É uma autora que eu gosto muito, se não é a minha favorita de romance dramático. Eu amo os livros dela e eu leio ela há muitos e muitos anos, mas com certeza um dos livros que mais me marcou foi O Ar que Ele Respira, o primeiro livro da série Elementos. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu li esse livro, quanto eu fiquei impactada. A gente sabe que a Brittany, ela escreve bastante drama e ela tem pequenos plots ali que explodem a tua mente. Tu não tá esperando, de repente ela te joga numa vala, te enterra, sabe? É cabuloso, assim, os livros dela. E, nossa, esse livro, ele é muito bom. É claro que se vamos comparar com Disgrace, por exemplo, Vergonha, ele não é tão incrível assim, mas ele me marca profundamente, porque me lembra da Mika entrando aí no blog em 2016, né, que foi nessa época meio que eu li. Então também tem um apego muito grande, muito emocional por ele, e é aquele livro que realmente tem um plot arrasador, tem personagens interessantes, e fala sobre um luto de um jeito muito, assim, muito sensível, né, porque a gente tá focando em dois personagens, uma mulher e um homem, que perderam as pessoas mais importantes de suas vidas, e cada um lida de um jeito com essa perda. Enquanto ela tenta recomeçar, tenta seguir em frente, ele acaba se isolando, acaba não querendo sair da sua bolha, mas o mundo de ambos vai colidir, né, quando ela se muda aí pra casa vizinha a dele. Então eles começam a extravasar essa dor juntamente, eles ficam juntos ali, usando o sexo como uma forma de escapar do que eles sentem. E nisso a autora, ela vai criando o enredo, vai criando as subtramas. Então é um livro que realmente te inspira, é muito bom, fala com você, te deixa, como falei, em posição fetal quando você descobre tudo que a Brittany preparou para a história. E é muito marcante, toda a série Elementos é muito boa, eu amo todos os livros. O segundo é muito incrível, o terceiro, nossa, maravilhoso, o quarto também, mas O Ar que Ele Respira, esse é o meu xodó, é o livro que mais me marcou, sabe, de todos os tempos. Então, assim, certeza, se você não leu, gente, você tem que ler, é muito bom mesmo, assim, indico demais. E pra gente finalizar, eu escolhi um romance de época que também me marcou bastante. Não sei se vocês lembram, mas romance de época foi um dos meus gêneros literários mais amados durante muitos anos. Hoje em dia, infelizmente, eu não consigo mais ler o gênero, já tentei várias vezes. A leitura não flui, ela não se desenrola. Eu não sei se eu perdi interesse, se eu saturei, não sei o que acontece, mas infelizmente eu parei de consumir esse gênero literário, porém ele tem todo o meu coração. Inclusive tem vários livros aqui da minha coleção que estão na minha estante, ainda estão presentes, porque eu tenho um apego muito grande a eles. E o meu favorito, assim, gente, de quebra, que eu amo, 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 sempre falo muito desse livro, é Uma Duquesa Qualquer, da Tessa Dare. Gente, eu amo esse livro, sério, tipo, é o meu livro favorito. Você fala, Mika, romance de época, eu lembro automaticamente de Uma Duquesa Qualquer. Ele traz uma história que eu gosto, que é o Patinho Feio, e que eu não tô muito acostumada a ver em livros, principalmente em romances de época. Então a gente tem uma menina totalmente diferente das damas da sociedade, muito pelo contrário, que trabalha em um bar, que é garçonete, fala errado, xinga, e ela meio que se vê numa espécie de situação pra se tornar uma duquesa, pra casar com um duque, né, e se tornar uma das mulheres mais influentes da sociedade londrina daquela época. E assim, é aquela história da vida de uma pessoa, onde todo mundo fala que ela vai fracassar, onde ela não tem jeito pra aquilo, e ela simplesmente surpreende todo mundo, mostrando que sim, ela consegue chegar lá e ela vai ser a melhor duquesa que imagina. Então esse livro fala muito sobre potencial, sobre você ser o seu melhor e conseguir realmente calar a boca das pessoas que nunca acreditaram em você. E ele é lindo, ele é fluido, ele é leve, ele é gostoso, é um livro que passa rápido, tem cenas quentes incríveis, o mocinho é muito fofo, eu amo o Griffin, a Pauline é maravilhosa. Então é um romance de época que é um dos meus favoritos, na verdade todos eles são meus favoritos, né? Mas esse em específico, ai, eu não sei porquê, mas ele me encanta e ele me marca até hoje. Então assim, também
tinha, né, que ter essa menção honrosa aqui nesse vídeo em comemoração às 1000 leituras do Scooby. E é isso então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu roubei, eu sei que eu não trouxe vários livros que vocês já esperavam, mas estamos falando de 1000 livros. É muita coisa, não tem como, gente, escolher. A gente ia ficar aqui até amanhã e eu não teria nem mais voz de tanto que eu ia falar. Então eu escolhi realmente aqueles que eu tenho um apego muito grande, eu tenho um apego emocional, que me marcaram de alguma forma. E essa lista de leituras com certeza vai te encantar também. Então se você tiver interesse em conhecer algum dos livros que eu citei, eu vou deixar linkado aqui abaixo. E se você também conhece algum deles, se você tem alguma história, deixa aqui nos comentários se você gosta dos livros ou não, eu quero muito saber. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!